Oi, eu sou Guilherme Corrêa Stamato, sou engenheiro civil formado na USP em São Carlos e me especializei em estrutura de madeira. Desde que me formei eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e passei um tempo nos Estados Unidos estudando estruturas de madeira. Depois fui dar aula na Unesp de Itapeva no curso de Engenharia Industrial Madeireira e em 2008 eu saí da Unesp e desde 2008 me dedico exclusivamente a projetos e consultoria em estruturas de madeira. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre qualidade da madeira para uso em estruturas e na produção de madeira laminada colada, CLT, etc. Bom, antes de falar da qualidade em si, vamos situar um pouquinho o que nós temos de realidade hoje no Brasil e no mundo. Nós vivemos no mundo hoje uma grande corrida de países que estão disputando quem constrói o mais alto prédio em estruturas de madeira. Já temos o Canadá com um prédio com 18 andares em estruturas de madeira. Na Áustria, em Viena, está sendo construído o prédio com 24 andares em estruturas de madeira. E por aí vai. Existe inclusive um projeto no Japão com uma torre de mais de 70 andares em madeira, para ser construída até 2040, ou a década de 2040. E, enfim, a tecnologia para construção de estruturas de madeira está se desenvolvendo muito fortemente no mundo, a ponto de alguns dizerem que esse vai ser o século das estruturas de madeira. Aqui no Brasil, nós temos uma realidade que está acompanhando a uma certa distância esse desenvolvimento do mundo. Hoje no Brasil nós temos prédios construídos em madeira, prédios construídos em wood frame, com 3 andares, para famílias, para 4 apartamentos por andar, prédio multifamiliar. Nós temos grandes estruturas de madeira laminada colada também sendo construídas no Brasil. E temos outras iniciativas na produção de madeira laminada colada cruzada, que é a tecnologia que possibilitou desenvolver esses prédios altos. Então, todo esse conhecimento em estruturas de madeira especificamente, é bastante recente e ele só é possível com a aplicação de tecnologia. E são várias as tecnologias que precisam ser aplicadas na madeira para que a gente consiga atender essas técnicas com a qualidade que elas precisam. Afinal, dá para imaginar a responsabilidade de se construir prédios para várias famílias morarem em madeira, ou em concreto ou em aço. Mas é que o concreto já é uma técnica bastante conhecida no Brasil e no mundo, a estrutura de aço também. E essas grandes estruturas de madeira estão voltando à cena, né, agora nesses últimos 15 anos, eu diria. É interessante que se a gente pesquisar estruturas históricas em madeira, nós vamos encontrar edifícios de 6, 7 andares em templos japoneses, chineses, que hoje têm mais de 1000 anos de existência e continuam lá. Então, não necessariamente construir prédios em madeira é uma grande novidade, mas as técnicas e as tecnologias novas são grande novidade. E onde que entra, então, o tema de qualidade da madeira? Bom, eu acho que aqui a gente precisa dar uma olhada para como a madeira é comercializada no Brasil hoje em dia. Se a gente observar bem num canteiro de obras, nós vamos encontrar a madeira estocada, assim como a brita, a areia, ou seja, são materiais que a gente não tem noção da procedência. Quem está usando na obra olha para aquele monte de madeira ou desses outros materiais que eu citei e não tem a menor ideia de quem produziu, quando foi produzido, quando chegou na obra, quando estocou e muito menos como estocar. Esse é o primeiro ponto de partida de problemas no uso da madeira em estruturas convencionais. Todos que usam uma estrutura de madeira sabem que a madeira, se ficar muito tempo nessas condições de toma sol, toma chuva, ela tem problemas de empenar, de entortar, de rachar, e isso não é desejável em nenhuma estrutura. E certamente não dá para a gente construir prédios de vários andares seguindo essa receita, ou seja, sem controle nenhum da qualidade da madeira. Se a gente observar melhor um saco de cimento, um saco de cal, nós temos condições de ver que já começa a ter uma outra percepção deles como um produto. Eles têm uma embalagem, tem o nome do fabricante,
Todos sabem que não se deve deixar um saco de cimento na chuva, um saco de cal, que vai perder o produto, e por aí vai. Então a gente tem que começar a pensar na cultura de como a madeira é tratada como um produto. Se a gente conseguir já olhar para ela como um produto, a gente começa a enxergar o que precisa vir antes e como ela vai ser usada depois. Para se ter uma ideia, um dos grandes gargalos da construção de wood frame e da produção de madeira laminada colada no Brasil hoje é a qualidade da madeira. Não que a gente não tenha madeira de qualidade ou árvores que produzam madeira de qualidade, nós temos. Só que a cultura de processar a madeira ainda é muito antiquada. As empresas processam a madeira como processavam há 100 anos atrás, sem precisão de bitolas, sem secar a madeira no teor de umidade desejado, em torno de 12% a 15%. É difícil encontrar uma empresa que trate uma madeira de pinos e seque depois, e que depois aplane e garanta que as peças não vão empenar, ou, na verdade, não é que ela não garante, a questão é que, se for seguida a técnica toda, a porcentagem de peças que vão ter algum problema ao longo da vida dela, como empenar ou rachar, é mínima. Então, essas técnicas são necessárias para que a gente desenvolva as grandes estruturas de madeira no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Para a produção de estruturas de wood frame, que são aquelas estruturas semelhantes ao que a gente vê construções americanas, mas que os europeus, os japoneses também usam muito, nós usamos vários montantes de madeira posicionados verticalmente. Se esses montantes chegarem na obra com alta umidade, ao longo do tempo eles vão secar e nesse processo de secagem eles podem deformar, fazendo com que as paredes entortem, o que logicamente ninguém deseja. Lembrando que esse sistema construtivo não tem como a gente corrigir na massa, muito pelo contrário, esse é um sistema construtivo feito para otimizar processos, a gente não pode pensar em refazer algo, corrigir um defeito ao longo do problema. Esse é um dos pequenos problemas que a gente tem. Vamos passar agora para a produção de madeira laminada colada, por exemplo. Uma indústria que produz madeira laminada colada precisa de matéria-prima que tenha um mínimo de previsibilidade, ou seja, que a matéria-prima seja mais ou menos constante ao longo de todo o período que ela vai produzir. Não só um lote tem uma propriedade, o próximo caminhão que chega tem outra propriedade. Isso não permite que essa empresa controle a qualidade do produto. Então, é preciso homogeneidade, é preciso que a matéria-prima tenha uma certa constância. Eu sei que eu estou falando de madeira, madeira não vai ter uma constância das propriedades que todas as peças sejam iguais. A questão é que, se em determinado momento o fornecedor utiliza uma madeira de um determinado eucalipto, por exemplo, urofila, num outro momento ele não pode usar o grandes, isso precisa estar bem equacionado. Mas é um problema muito sério que nós temos no mercado brasileiro. A gente tem uma dificuldade muito grande de padronizar a madeira que chega até uma obra ou até uma indústria. Tá? Então, voltando aqui ao nosso tema central, qualidade da madeira para o uso em estruturas de wood frame, em laminado colado ou outros derivados de madeira. A gente precisa usar, ou precisamos processar a madeira cuidando desde o manejo da floresta. Se o manejo da floresta já for previsto para que a madeira seja usada como estrutura e não como para produção de celulose e papel ou para produção de painéis, isso já é um bom começo. Se a gente aguardar um período mais longo para extrair essas árvores, então a gente teria aí muito mais madeira madura do que madeira juvenil. Isso também seria um grande ganho para a qualidade da madeira. Se após o processamento dessas toras, nós tivéssemos condições de serrar e separar a porção de madeira juvenil para outros fins e a madeira madura para os fins principais, então nós teríamos já uma madeira bem selecionada para a estrutura. A partir daí a gente precisa controlar teor de umidade, e para isso existem vários processos, estufas e tudo mais, para que a gente tenha o teor de umidade próximo de 12% a 15%. Por quê? Porque esse é o teor de umidade que a gente precisa usar no Brasil. Principalmente, eu diria que a maior parte habitada, ou a maior porcentagem onde tem um consumo de madeira,
essa é o teor de umidade necessário. A partir disso, a gente precisa cuidar das bitolas. Após secar a madeira, a gente precisa cuidar das bitolas. Ou, em alguns casos, se a gente for usar o pinus, por exemplo, a gente precisa tratar a madeira. Existe uma norma específica para tratamento de madeira, em que diz qual a quantidade do ingrediente ativo, do CCA, do CCB, que precisa ser aplicado. Então, se a gente vai usar como montante para uma construção de wood frame, se é uma construção tal, é 4 kg por metro cúbico, se é prédio é 6,5, enfim, tem uma norma específica que basta seguir a norma. Tá? É um conhecimento que existe. Tá? Então, feito o tratamento, volta para a secagem. E aí, novamente, secar com teor de umidade próximo de 12% a 15%. E aí sim partir para o ajuste das bitolas. É extremamente importante ter peças de madeira com as bitolas corretas, homogêneas. Se a gente tem um montante de um wood frame que tem 9 centímetros de largura, o montante seguinte tem 9,5, a gente já está criando uma ondulação na parede. Então, é uma padronização que precisa existir. E a gente sabe que tem condições de existir, ferramentas para isso não faltam. A gente sabe que as madeiras que geralmente que são exportadas, existe uma preocupação com esse tipo de padronização e que a gente precisa começar a adotar para as madeiras vendidas no mercado interno. Isso custa mais caro? Tenho certeza que sim, mas eu tenho certeza que as empresas que vão consumir esses produtos estão dispostas a pagar um pouco mais para ter um produto de qualidade, onde não vai ter que vir corrigir parede ou que no laminado colado não tem um tempo muito maior de processar a madeira para poder chegar na dimensão exata. Tá? Então, chegamos no ponto aí de dimensões. A partir daí ainda tem mais um detalhe, principalmente se a gente estiver trabalhando com coníferas, né? Todos nós sabemos a quantidade de nós, ou bolsas de resina, ou costaneiras que podem acontecer numa peça de conífera. Precisa ser feita uma seleção desses defeitos. É possível cortar esses defeitos e recolar a peça, excluindo os defeitos. Existe a técnica do finger joint, que é a mais conhecida, tanto para laminado colado, quanto isso também pode ser usado para montantes de wood frame. Então, aí vem a seleção pela quantidade de defeitos naturais que a madeira tem. Tá? Isso pode ser feito visualmente, também não exige grandes técnicas nem equipamentos, basta conhecer o que é o mínimo permitido, o que tiver acima desse mínimo tem que ser excluído. Partindo para um próximo passo, nós vamos aí passar para produção, por exemplo, de madeira laminada colada. Essa produção, hoje em dia, aqui no Brasil ainda é feito de uma forma semi-industrial, mas em muitos países nós temos essa produção altamente industrializada, em que a gente consegue ter padrões finais e precisão que são aí da ordem de décimo, às vezes centésimo de milímetro para uma estrutura. Então, se a gente chega nesse final pensando nesse tipo de precisão, de décimo ou centésimo de milímetros, a gente precisa partir de uma matéria-prima que já foi pensada nisso. Tá? Aqui a gente precisa olhar de novo para o uso da madeira como estrutura, pensando ela como um produto industrializado, seja só madeira serrada. Tá? Se a gente for procurar em vários países que utilizam a madeira fortemente como estrutura, nós veremos que a madeira chega, cada peça na obra, já com uma impressão do nome do fabricante, de qual a classe de resistência em que ela se enquadra, de qual o teor de umidade que ela foi seca. Para isso, lógico que precisam existir normas. As normas brasileiras estão começando a se desenvolver. Existe uma norma para projeto de estruturas de madeira que está em fase de revisão e ela já incorpora desde 97 esse conceito de classificar a madeira estruturalmente, mas é um conceito que ainda a gente não encontra no mercado madeira disponível para isso, mas que proporcionaria uma grande economia de material se a gente conseguisse fazer isso. Também não exige grandes investimentos, grandes equipamentos, as técnicas não são complicadas, existem equipamentos simples, manuais, que a gente consegue encontrar para importar, ou até algumas empresas já produzem alguma coisa semelhante aqui no Brasil, e que com isso a gente consegue elevar a madeira a um patamar de um produto estrutural confiável.
voltando naquela comparação que eu fiz, a gente chegar na obra e encontrar uma pilha de areia, uma pilha de brita e uma pilha de madeira, isso não transmite confiabilidade. E aí o cliente não se sente seguro de aplicar a madeira dessa forma como a gente já vê em diversos países do mundo. Então, minha sugestão para quem está atuando nessa cadeia produtiva da madeira, avaliar o que é necessário para que a gente tenha aqui no Brasil um desenvolvimento do uso da madeira, e acho que todos desejam, o que é necessário na base, no manejo, na idade da árvore a ser cortada, no processamento, nas serras e também na questão de controle do teor de umidade, nos tratamentos da madeira e na preparação final dessas peças para que elas possam ser bem utilizadas como matéria-prima. Falando desse mercado brasileiro de indústria de madeira com tecnologia, basicamente a gente está falando aqui de madeira de reflorestamento, a gente não está falando de madeira tropical. Entre as madeiras mais utilizadas, eu acho que vale até separar as coisas. A gente pode usar muito o eucalipto para madeira laminada colada. E aí a gente está falando de eucalipto de densidade média, porque é muito ruim colar madeira de alta densidade e as madeiras de baixa densidade têm menor resistência. Então a gente está falando aqui de madeira de eucalipto da ordem de entre 700 e 800 kg por metro cúbico, que no fundo seria aí talvez um urofila, urograndes, que são as espécies mais comuns para o processamento, são as mais usadas, tá? E que são as que as indústrias de madeira laminada colada estão utilizando hoje no Brasil. Esse eucalipto é importante que tenha, como eu já disse, uma certa idade. E aqui entra um detalhe interessante, principalmente para os pequenos produtores, que têm mais condições de controlar o tempo da sua floresta. Hoje em dia, o grande plantio de eucalipto no Brasil é focado para a indústria de papel e celulose, que usam clones que produzem volume muito rápido, mas que não têm necessariamente resistência estrutural. Ou plantio de eucalipto para a indústria siderúrgica ou para outras finalidades. A gente precisa, para uso estrutural, de eucalipto maduro. E isso a gente não consegue comprando, entre aspas, restos da indústria de plantio de grande escala. Então, a gente tem alguns bons exemplos de empresas ou de associações que focaram o plantio do eucalipto, selecionando espécies mais resistentes e que tem aí um estudo do tempo que essas árvores precisam estar maduras para que sejam colhidas. Outra espécie muito utilizada é o pinus. A gente pode citar aqui tanto o pinus teda, quanto o eliote, quanto algumas variedades como caribeia, hondurenses, enfim. Entre os pinos não tem muita diferença para dizer qual deles é melhor. Acho que aí o importante é qual se adapta à região em que está sendo plantado. Nós temos para o pinus uma grande vantagem em relação ao eucalipto quando a gente vai utilizar a estrutura exposta ao tempo, porque o pinus permite o tratamento com CCA ou CCB que impregna 100% da seção. Então, atualmente a gente tem para a madeira laminada colada, a gente tem uma pequena diferenciação. Se a estrutura não vai ficar exposta ao tempo, eucalipto, que é uma madeira que tem melhor resistência mecânica. Se vai ficar exposta ao tempo, o pinus tratado. Tá? Não é uma regra firme, mas é uma tendência. Por outro lado, o wood frame consome basicamente o pinus tratado. Então, para a produção de wood frame, é interessante que se tenha pinus, qualquer uma das variedades, tratado em autoclave, porque aí sim se garante que aquela peça que não está nem visível não está sendo atacada nem por cupim, nem por fungo, ou não está tendo nenhum problema que vá causar uma degradação da estrutura. E aí, mais uma vez, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar pinos maduro, pinos com idade acima de 25 anos, onde a gente consegue já uma grande porção de madeira madura no pinus. E isso também é algo que favorece aqueles produtores que têm condições de decidir qual o tempo de colheita e não estar preso à produção de massa de celulose, como a indústria de painéis e de celulose, como eu já falei.
Para o Pinos, a gente tem aí uma porção central que sempre vai ter aí até mais ou menos os 12 anos de idade uma madeira juvenil, que não é o desejável. Não que a gente não possa utilizar essa madeira no wood frame ou no laminado colado, mas exige uma seleção visual de defeitos e de densidade nessa região que não é tão eficiente, tão produtiva ou que dê tanto aproveitamento quanto quando a gente tem uma tora maior com bastante madeira madura. Então, basicamente, a gente tem essas madeiras utilizadas para wood frame como pinos tratado com CCA ou CCB de porções externas. Bom, e onde vai ser usada essa estrutura de madeira que a gente está falando tanto, né? Ou essa madeira de pinos ou de eucalipto? Vamos lá, muita gente acha que isso está muito restrito a casos pontuais. Não é bem assim. Se a gente olhar para a evolução aqui no Brasil dos últimos anos, se olharmos 10 anos atrás, praticamente não se construía casa de wood frame, uma casa por ano ou duas. Há poucos anos atrás, uma única empresa já tem entregue mais de 1000 casas por ano em wood frame. Então, a gente tem já uma demanda muito visível. É interessante observar que isso não é só no Brasil. Tá? Se a gente observar a curva de crescimento de construção de casas de madeira ou de construções de madeira em geral no mundo todo, mesmo em países que nós achamos que sempre construíram madeira, como Alemanha, França, não, a estatística deles é que na década de 80 quase não construíam casas de madeira mais na Alemanha, por exemplo. E hoje quase 40% das casas construídas na Alemanha são em madeira. Na Itália, na década de 90 praticamente não se construía também. Hoje já se constrói entre 15% e 20% das casas da Itália são construídas em madeira, no sistema wood frame. E essa tendência está começando no Brasil. Essa tendência já começou a ganhar corpo com uma diretriz SINAT, que é dentro do Ministério das Cidades, tem esse formato de diretriz SINAT para proporcionar financiamentos de Caixa Econômica, Banco do Brasil, para construção residencial em madeira. A gente está trabalhando, e um grupo grande de professores, de pesquisadores, de engenheiros e de empresas estão trabalhando forte no Brasil para que a gente tenha uma norma brasileira para a construção de wood frame. Quando isso acontecer, essa difusão de construção de casas de madeira vai ganhar um impulso muito grande. Então, eu não estou falando que uma única empresa em Curitiba vai produzir wood frame, não. Vai estar disponível para o Brasil inteiro e aí esse consumo de madeira vai provavelmente crescer de forma local. A gente tem uma expectativa de crescimento do wood frame para os próximos anos muito grande e essa demanda, se tiver empresas locais, vão sempre ganhar por conta de toda a logística que o wood frame tem. A mesma coisa da madeira laminada colada. Madeira laminada colada hoje no Brasil ainda é pouco difundida, porque como é um produto industrializado, com carga tributária e tudo mais, ela acaba custando um pouco mais, se a gente olhar o preço por metro cúbico, do que a madeira tropical. Mas isso também é um momento, é um começo, porque quando a indústria acelerar, a indústria de laminado colado acelerar, a gente sabe que o que aconteceu em todos os países no mundo vai acontecer aqui, é que vão surgir diversas empresas de madeira laminada colada que vão conseguir competir com a madeira tropical a um preço muito mais convidativo e com um produto industrializado, com propriedades bem conhecidas, madeira que tem muito mais estabilidade dimensional, não empena, não entorta e basicamente é feita com madeira de reflorestamento, o que tem uma outra grande vantagem em relação à nossa posição geográfica aqui. A gente está falando de uma região, aqui eu estou falando do estado de São Paulo, mas grande parte dos estados do sul, do sudeste e do centro-oeste já não tem mais madeira nativa na própria região para ser explorada. A gente começa a ter uma capacidade de produzir madeira a partir de madeira de reflorestamento plantada na nossa região e que certamente tem uma competitividade muito grande com as outras espécies que o brasileiro está mais acostumado a utilizar. Então, eu diria que a demanda de estruturas de madeira no Brasil está só começando, principalmente dessas estruturas industrializadas, estruturas que agregam tecnologia
muito superior àquela que a gente está acostumado, às estruturas de madeira aqui no Brasil, esse processo está só começando. Tá? Eu consigo traçar um panorama de 1995, quando eu comecei a estudar a estrutura de madeira, até 2005 praticamente nada aconteceu. Eu diria que praticamente a partir de 2010 é que esse movimento começou a crescer e hoje ele está extremamente acelerado. Eu recomendo os interessados a pesquisarem o que tem sido feito e vocês vão ver que é uma progressão geométrica. A quantidade de obras feitas, prêmios recebidos por obras feitas aqui no Brasil, é uma infinidade de ações, não é mais um movimento de uma empresa ou um arquiteto, um engenheiro que está conduzindo isso. Hoje nós temos um setor de estruturas de madeira industrializada consolidado no Brasil. E vou aproveitar para falar de um outro sistema que é um pouco mais simples, e por ser mais simples ele consegue ser muito mais abrangente, que é o telhado industrializado de madeira, com treliças utilizando chapas metálicas dentadas. Esse é um conceito que já existe há mais de 50 anos no mundo, mesmo no Brasil já existe fabricante aí há mais ou menos 40 anos, mas que teve um impulso muito grande com o aumento da construção civil de 2008 em diante. Por quê? Porque esses telhados são muito mais rápidos de serem construídos, conseguem ter garantia de durabilidade com a madeira tratada e conseguem ter um ganho de velocidade numa obra muito grande em comparação à estrutura convencional de madeira. Isso reduz custo de mão de obra, isso atende cronograma das construtoras e isso acabou acontecendo no Brasil inteiro. Nós temos projeto para obras desde Porto Alegre até Belém. Foram enviadas madeiras tratadas de pinos de São Paulo para Belém para produzir telhados industrializados naquela região, que é capital da madeira tropical. Por quê? Porque o sistema se mostrou muito mais eficiente do que o conceito convencional. Eu não quero dizer aqui que tem uma grande vantagem de se utilizar madeira de reflorestamento na região onde produz madeira tropical, eu acho que cada um tem o seu nicho, mas quando a gente transforma um sistema num sistema industrializado, ele precisa ter determinados controles ou determinadas características que algumas madeiras de reflorestamento se adequam muito melhor. Aliás, o pinus, apesar de ser uma madeira de baixa densidade, portanto não é das mais resistentes mecanicamente, ele tem duas vantagens muito interessantes. Ele recebe o tratamento em 100% da peça e ele tem uma relação de resistência-peso muito boa. Então é muito mais interessante quando a gente precisa içar estruturas inteiras ou painéis de wood frame ou vigas inteiras de pinos, a gente tem um custo de içamento muito menor, custo de transporte muito menor. Por isso que a gente acaba utilizando muitas vezes o pinus no lugar que o brasileiro está mais acostumado a usar uma madeira muito mais pesada, uma saranduba, uma itaúba, alguma madeira tropical, que é muito mais conhecida, por isso ela acaba sendo muito mais procurada. Mas não necessariamente uma estrutura com uma dessas madeiras tropicais é melhor do que uma estrutura feita com pinos ou com eucalipto, desde que cada uma delas tenha sido usada corretamente. Bom, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu diria principalmente que o Brasil, que é um dos países campeões de produção de madeira, porque nós temos um clima extremamente favorável, com sol e chuva e um solo muito bom. Nós temos capacidade de produzir estruturas ou elementos industrializados de madeira para uso estrutural, não só para o nosso mercado, que vai crescer muito, quanto para a exportação. Nós vemos aqui do lado o Chile produzindo muita madeira e elementos estruturais de madeira. A Argentina, eu diria que já está um pouco avançada em industrialização de madeira laminada colada, por exemplo. E nós, quando nós enxergarmos esse mercado e conseguirmos afinar os ponteiros e colocar a madeira no patamar de tecnologia que ela merece, isso vai mudar significativamente o como nós vemos a madeira serrada, industrializada, laminado colado, wood frame no Brasil. Então, para encerrar, gostaria de deixar aqui o meu contato. A minha empresa é a Stamade. Nosso e-mail é stamade@stamade.com.br.
Nosso telefone 016 31 16 26 75. Muito obrigado. Quem quiser pode encontrar a gente também pelo Facebook, Instagram, LinkedIn. Enfim, estamos aqui à disposição para ajudar no que for preciso para desenvolver as estruturas de madeira. Muito obrigado.